Quando você olha para a lista das melhores séries da história no IMDb, você vai ver nomes como, por exemplo, Breaking Bad, Planeta Terra 1 e 2, Band of Brothers, que é lindíssima, Chernobyl, A Escuta e Avatar, A Lenda de Aang. Isso não tem absolutamente nada a ver com o Avatar de James Cameron. Esse é um desenho, uma animação da Nickelodeon, e que fez tanto sucesso que tentaram adaptar para um péssimo filme, depois tentaram adaptar para uma série que não ficou tão boa da Netflix de live action. Mas por quê? Por que essa, que é uma animação, tem tanto sucesso? Por que ela é amada tanto por crianças como por adultos? O motivo é porque essa série consegue te fazer rir bastante e chorar bastante. Entenda o seguinte: observe primeiro essa imagem. Preste bem atenção nessa imagem, porque ela vai ser a prova de que essa é uma série inesquecível. O que torna uma série, um filme, uma história inesquecível são as emoções. Por isso que as histórias que a gente assistiu quando a gente era adolescente, elas falam tão fundo no nosso coração, a gente é apaixonado por elas, porque elas ressoaram nas emoções da nossa adolescência. A gente gosta mais das músicas que a gente ouviu na nossa adolescência, também pelo mesmo motivo. Quando você consegue associar uma imagem forte de uma história, de um filme, de uma série, a uma emoção forte, isso fica conectado no seu cérebro. E essa imagem que eu mostrei da série é talvez a imagem mais impactante de toda essa história. Talvez você não se lembre dela, mas quando eu explicar o que essa imagem significa, você vai ver que a emoção que essa série deixou em você tem tudo a ver com essa imagem. Apesar dessa ser uma série, um desenho, uma animação para crianças, ela trata de questões adultas, ela fala de temas profundos e complexos. Ela é voltada para pessoas ali de 12 anos até 12 anos de idade. É a idade do personagem principal, que é o Aang. Diferente das outras animações da Nickelodeon, essa é uma história que fala sobre temas como luto, a perda, como propósito de vida, trauma, abuso, relacionamento com os pais. Ela é muito mais complexa, inclusive fala sobre doutrinação política, que é um tema muito recorrente nessa história. Então, uma criança de 12 anos consegue assistir e gostar dessa história, e um adulto consegue entender camadas ainda mais profundas. E uma das formas de fazer isso é através dos personagens. Pense em Aang, um garoto órfão que precisa amadurecer rapidamente porque tem sobre si o peso da responsabilidade de trazer a paz para o mundo, enquanto precisa se esforçar para se tornar um melhor guerreiro e um melhor ser humano. Pensem só com um rapaz que não tem nenhum poder especial em um mundo que precisa de pessoas especiais em batalhas de vida e morte. Ele é um representante do ser humano ordinário, que pode fazer coisas extraordinárias dentro de suas limitações. Ou que tal Toph, uma garota cega que desconhece sua própria beleza e que descobre que não precisa ser forte o tempo todo, mas que pode se permitir ser frágil em uma sociedade que a julgou de forma injusta e a menosprezou por não ser como as outras pessoas. E Katara, uma garota que deseja usar todas as suas habilidades para ajudar seu povo e precisa lidar com sentimentos complexos e aprender a ser sábia porque possui uma influência enorme sobre o Avatar. Todos os personagens dessa história são muito bem feitos, mas um deles se destaca. E se você pesquisar na internet análises sobre Avatar, você vai ver que boa parte delas se concentra não no Aang, que é o personagem principal, mas no seu antagonista, Zuko. Ele carrega boa parte dessa história no sentido de trazer complexidades muito grandes. Talvez ele seja um dos melhores antagonistas de todos os tempos, não só de animação, mas de todos os tempos, pela forma inteligente como a sua história foi contada, principalmente através de storytelling visual. E eu vou te mostrar como que as imagens fizeram com que essa história se tornasse
ainda mais poderosa. Mas antes de mostrar as imagens que tornaram essa história mais poderosa, eu quero falar sobre a sua imagem pessoal e falar sobre a Insider, porque a Insider tem roupas tecnológicas que servem desde o PP até o XXGG e também ela é uma economia, porque quando você vai ver o custo por uso, as camisetas tecnológicas da Insider se saem muito melhor. Para você ter uma ideia, em média, uma camiseta de algodão custa, por uso, R$ 2,84. Porque depois da lavagem número 50 dessa camiseta, ela já se tornou, na verdade, há um bom tempo, ela já se tornou no pijama de casa. Mas a Insider, ela tem uma economia de 64% no custo-benefício, porque mesmo após 50 lavagens, ela vai continuar com a mesma qualidade, com a mesma cor. Por quê? Porque ela é feita de um tecido que não desbota, são fibras mais resistentes, sem falar que ela também é anti-odor, o que significa que você não precisa ficar trocando toda hora, lavando toda hora, você lava menos, então a durabilidade dela é muito maior. Aproveite o cupom JURANDIR para você ter 12% de desconto. Confere lá no site todas as opções que eu acho que você vai gostar. Atenção, esse vídeo vai ter spoilers sobre a série de animação Avatar, a Lenda de Aang. Por quê? Porque a gente precisa falar do arco de transformação de Zuko. Zuko, ele começa essa história como um príncipe banido. Depois ele se torna um refugiado e, por fim, ele consegue se tornar o rei redimido. Mas, até chegar lá, a forma como essa história vai ser contada é através do storytelling visual, o famoso Show, Don't Tell. Ou mostre, não conte. Você, como espectador, vai conseguir perceber e adivinhar o que está acontecendo. Essa é uma história que sabe equilibrar tanto o mostrar como o contar. E um exemplo está logo na cara do personagem. A cicatriz de queimadura no olho de Zuko. Ela não é como a discreta cicatriz de Harry Potter ou de Luke Skywalker, mas algo grande que mostra uma marca tanto física quanto emocional muito grande e que impacta diretamente em todo o seu comportamento, em como ele enxerga sua vida, seu propósito. Ele foi punido pelo seu pai após questionar as ordens de um comandante. Seu pai o desafiou em uma batalha, mas Zuko se recusou a lutar contra ele, o que resultou em sua punição e banimento do Império. Isso prejudica sua visão física, bem como sua visão emocional. Zuko é cego à crueldade do seu governo e da guerra injusta que ele está travando. E apesar de todo o abuso emocional que ele sofreu do pai, Zuko ainda assim quer agradá-lo. Essa é uma verdade emocional profunda e complexa. Nosso relacionamento com os nossos pais, ele não é simples. Eu vejo isso agora que eu tenho uma menina de apenas 2 anos. Quando eu brigo com ela porque ela faz alguma arte, porque ela se recusa a obedecer e eu falo mais sério com ela, ou eu a coloco sentada no lugarzinho do castigo, ela chora, ela fica chateada e triste, mas ela busca consolo em mim mesmo. Ela vem até mim, mesmo depois de eu brigar com ela, ela vem até mim e me abraça em busca de consolo. Porque a relação que a gente tem com os nossos pais é complexa. A gente tem uma noção de que ela tem, pelo menos uma noção de que eu estou fazendo isso para o bem dela, eu mostro isso, mas mesmo os pais que não fazem coisas para o bem dos seus filhos, os filhos lutam muito com emoções complexas e contraditórias com relação aos pais e por isso muitas crianças que sofreram abusos físicos ou emocionais por parte de seus pais passam a vida inteira tentando agradá-los de uma forma muito estranha e doentia, tentando conseguir aquele amor, aquele afeto que eles nunca tiveram. E é isso que é explorado em Zuko. E lembre-se, essa é uma história que foi originariamente pensada para crianças. Então ela ressoa muito com crianças que passam por abusos, por traumas familiares semelhantes ao de Zuko. Então, apesar de todo o ressentimento que ele guardava pela forma violenta como seu pai o tratou, ele ainda assim tinha sentimentos conflitantes de tentar dar orgulho para o pai e restaurar a sua honra. O olho de Zuko é a manifestação externa de uma luta e de uma dor interna muito maiores. Com isso, nós temos um personagem com profundidade e dualidade. Por um lado, sentimos pena, porque vemos que seu comportamento é influenciado por seus traumas, mas também
nos revoltamos com sua cegueira, sua incapacidade de perceber que ele é uma vítima de abuso que se tornou o agressor, que ele está se tornando naquilo que causou a sua maior dor. Ele está se tornando no seu pai. Pense em como essa mensagem foi recebida pelo público-alvo. Zuko aparece em alguns episódios como o Espírito Azul, usando uma máscara para poder agir de maneira secreta. O principal dilema do personagem é sua identidade. Entender se sua identidade é definida por sua origem ou se ele possui algum tipo de controle sobre quem ele quer se tornar. O uso da máscara é uma estratégia narrativa que nos ajuda a entender a complexidade e dualidade desse personagem. Heróis costumam usar máscaras para proteger, seja a sua identidade ou as pessoas que amam. Só que no caso de Zuko, ele não está usando uma máscara para simplesmente proteger a sua identidade, muito menos proteger qualquer outra pessoa. Ele está usando essa máscara para tentar se tornar outra pessoa. Sua vida é definida pela cicatriz, e onde quer que ele vá, ele é reconhecido por ela. Usar a máscara permite que ele experimente o anonimato, a possibilidade de não ter seu passado determinando o seu presente, a possibilidade de ser uma pessoa diferente. Por isso, a cena da prisão, do episódio 6 da terceira temporada, é uma das mais impactantes de toda a série, porque ela consegue contar através de storytelling visual e sutileza toda a jornada desse personagem tão complexo. Nesse episódio, Zuko descobre sua verdadeira origem. Ele descobre que seu bisavô era um grande amigo do Avatar Roku, mas que o traiu, deixando-o para morrer a fim de seguir com seu plano ambicioso de expandir o território da Nação do Fogo e subjugar os demais povos. Quando vai até a prisão para questionar seu tio, Iroh, Zuko finalmente descobre a verdade. Ele é descendente tanto do Imperador Sozin como do Avatar Roku. Mas o que mais se destaca nessa cena não é a revelação, mas o storytelling visual. Durante toda a série, o tio Iroh é a voz da consciência de Zuko. Ele é a pessoa que tenta iluminar sua visão para a verdade. Mas Zuko o trai e o prende. Agora, Iroh continua realizando sua missão de iluminar a mente do sobrinho. Ele revela a verdade e quando ele faz isso, veja essa imagem. Iroh é colocado mais distante das barras da prisão, enquanto Zuko está próximo das barras. Uma luz ilumina Iroh e essa luz ela chega perto até as barras da prisão, enquanto Zuko ele está encolhido nas trevas, próximo às barras da prisão. Quem é o prisioneiro nessa cena? Quem está livre? Quem tem o conhecimento, a verdade, a luz que ilumina? Quem está nas trevas do auto-engano, da mentira, das falácias? Essa é uma maneira super inteligente de mostrar, através dessa imagem, o que está se passando por dentro desses dois personagens. Quem eles são, quais são suas lutas e como que a verdade pode finalmente trazer algum tipo de liberdade no sentido de Zuko poder escolher o que ele realmente quer ser. Iroh está numa prisão física, mas está espiritualmente livre. Zuko está fisicamente livre, mas espiritualmente é escravo. Apenas a verdade, o entendimento de sua origem, de quem ele realmente é, pode libertá-lo. Ele possui duas possibilidades. Ele pode escolher o caminho da sua natureza má, a herança que ele recebeu e que não escolheu, ou ele pode escolher o caminho de sua natureza boa, aquela que foi trazida à luz agora por intermédio do seu tio. Esse é o momento de escolha que chega para alguém que sempre acreditou que sua vida havia sido predestinada para o mal, mas que descobre que esteve preso em uma mentira sua vida toda. Avatar é uma história atemporal e genial porque ela consegue lidar com questões morais e éticas através de histórias incríveis. Por favor, esqueça o sistema de magia, esqueça a projeção astral, as questões místicas das religiões orientais que são acrescentadas nessa história. Tudo isso são apenas detalhes, incrementos para poder fazer a história avançar. O que importa nessa história é o seu tema central, é o que ela está tentando nos ensinar, é sua mensagem maior, que é como lidamos com o passado e com os traumas que enfrentamos. Toda a história possui elementos fantásticos, incríveis ou diferentes
que muitas vezes as pessoas gastam tempo para falar, olha, isso aqui é importante, veja, porque o sistema de magia, veja, porque aqui a projeção astral, isso não é o importante da história. O importante é a mensagem que ela está comunicando. E nesse caso, a mensagem é sobre como que crianças e adolescentes crescem à sombra dos traumas do seu passado e como que elas podem superar. Lembre-se, isso foi voltado para crianças de 12 anos. Mas existe profundidade e complexidade suficiente para nós adultos podermos admirar. Porque quando eu assisti esse desenho, eu não era uma criança, eu era um adulto. E mesmo assim, eu ri bastante e eu me emocionei bastante, porque eu percebi isso daqui pode ser visto por uma criança de 12 anos em um nível bem menor e superficial, e por um adulto num nível bem mais profundo e bem mais complexo. Aang teve toda a sua nação destruída pela fúria dos conquistadores da Nação do Fogo e seus amigos morreram enquanto ele estava longe. Sokka e Katara tiveram que lidar com o distanciamento do pai em uma nação constantemente atacada por inimigos que desejam subjugá-los e não puderam ter uma infância normal, sendo forçados a assumir responsabilidades acima de sua idade. Toph nasceu diferente e foi tratada diferente durante toda a sua vida, tanto pelos pais como pela sociedade, o que afetou profundamente seu amor próprio e sua autoimagem. Zuko vive sob o peso das expectativas do seu pai, que o humilha e o exila, marcando-o física e emocionalmente. Sua jornada não é apenas sobre recuperar a honra, mas sobre descobrir quem ele realmente é, longe das imposições e expectativas familiares. Todos esses personagens são moldados por seus passados dolorosos e a verdadeira trama da história gira em torno de como eles enfrentam essas feridas e crescem a partir delas. O que torna essa narrativa universalmente poderosa não são os detalhes fantásticos e os cenários exóticos, mas a exploração honesta e profunda do trauma, da perda e da cura. A história nos força a confrontar a questão como seguimos em frente quando o mundo ao nosso redor foi destruído, quando aqueles que amamos nos foram tirados ou quando fomos traídos por aqueles em quem confiávamos. Aang é o exemplo perfeito de personagem falho, mas moralmente ideal. Ele é profundamente afetado pelo extermínio de seu povo, mas ele não permite que isso defina sua moral. Muitas pessoas, após uma grande perda, se deixam levar pelo ódio, pelo rancor e se voltam contra os valores que carregavam no passado. Mas Aang entende que o caminho do perdão e da reconciliação é o ideal. Vemos isso quando repetidamente ele poupa a vida do seu inimigo Zuko, algo que nos lembra da história de Davi e Saul. Nessa história bíblica, Davi é prometido ser o rei de Israel e Saul, por inveja, que ainda é o rei, mesmo sem saber disso, mas percebendo o destaque de Davi, começa a persegui-lo. E em várias oportunidades, Davi pode matar Saul, mas ele se recusa a fazê-lo. Ele mantém a sua honra, ele não quer retribuir o mal com o mal. E a gente vê isso de forma parecida no tratamento que Aang dá a Zuko. Em diversas oportunidades, Aang pode eliminar Zuko e ninguém o culparia. Todos entenderiam, afinal de contas, Zuko é seu inimigo. Zuko quer o seu mal, quer matá-lo, mas Aang, ele retribui o mal com o bem, porque ele decide que o que vai determinar a sua ação e reação, o que vai determinar como ele vai se comportar, não é como o seu inimigo o trata. Ele decide se comportar de acordo com uma moral superior à ação do seu inimigo. E isso o torna um personagem muito mais bonito e muito mais interessante. O ódio de Zuko não teria controle sobre suas ações e reações. Aang está no controle de suas emoções e ele decide como reagir diante da maldade do seu inimigo. É essa luta interna, essa busca por redenção que torna essa história tão poderosa. Quando retiramos os elementos sobrenaturais, o que sobra é uma análise profunda e sincera da condição humana, das cicatrizes que carregamos e do esforço necessário para recuperá-las. A mensagem que se destaca, portanto, é que a verdadeira força não reside nas habilidades mágicas ou nos poderes especiais, mas na capacidade de lidar com o passado e de encontrar propósito em meio ao caos, e de escolher o caminho da compaixão e do perdão, mesmo quando o ódio e a vingança parecem ser as opções mais fáceis. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever nesse canal e também me segue lá no Instagram, @JurandirGouveia. Um forte abraço e arrivederci.